Meu Deus, não fazem isso. Amores, deixa eu falar aqui com vocês um bocado. Agora vamos falar sério. Bom, assim, nós precisamos entender aqui o seguinte. Se é a minha visão, vejo Angola como um tabuleiro de xadrez, onde os oponentes vão usar as peças que têm até que eventualmente algum deles capture a rainha e então ganhe o jogo ou eventualmente dê um checkmate, por aí vai. O MPLA, quando aprovou o orçamento, aquele reajuste do orçamento para a cessação de mandato dos deputados e tudo mais, fez isso tudo de caso pensado. Sim, foi um caso pensado. Foi um movimento de uma tábua de xadrez, um tabuleiro de xadrez, onde o MPLA sabia o que estava a fazer e que peças usar. Naturalmente que a UNITA, mesmo até que a UNITA votasse contra, não havia como não passar, porque já era um projeto que estava aprovado. A UNITA podia ter posicionado-se contra, mas eventualmente o projeto havia de passar, porque esse era o plano do MPLA. O grande problema foi que a UNITA não falou, não se colocou contra, porque esse projeto foi à votação e eles aprovaram. Esperava-se, e isso foi o que gerou questionamento em muita gente, que a UNITA tivesse uma postura diferente, coisa que não aconteceu. Infelizmente, não aconteceu. Não vimos a UNITA ter uma posição diferente. E isso criou exatamente o que o MPLA cria. Questionamentos com relação às intenções da UNITA. As pessoas vão ficar a pensar, poxa, que não é essa UNITA que nós estamos a apoiar e tudo mais. Na hora do vamos ver, na hora das benesses, a posição é essa. Eu fui uma das pessoas até que questionei. Fiz uma live há poucos dias e questionava sobre isso. Não o facto de eles até apoiarem o voto, mas o facto de eles não dizerem nada. Esse é o grande problema. E isso era a intenção do MPLA, que as pessoas questionassem as atitudes e as intenções da UNITA e automaticamente se colocassem contra. Eu não me coloco contra a UNITA, continuo a apoiar a UNITA e deixo aqui claro, não sou militante da UNITA, não sou afiliada de nenhum partido, mas continuo sim a dar o meu apoio à UNITA, independente do que aconteça, porque não é um fato como esse que vai me retirar, que vai fazer com que eu retire o apoio à UNITA. Absolutamente. Não e não mesmo. Era essa a intenção que o MPLA tinha e eles foram lá e fizeram o seu movimento no tabuleiro de xadrez. Claro que a UNITA depois disse que vai doar 50% desse dinheiro para isso, para aquilo e tal, e vimos a UNITA se movimentar. Ou seja, movimentar a peça que tem dentro desse mesmo tabuleiro de xadrez, fazendo o quê? Entrando com pedido de destituição do João Lourenço. Por isso é que eu digo, para mim, isso é como um tabuleiro de xadrez. Nós vimos a UNITA pedir a destituição do João Lourenço, num país que a gente conhece a realidade, e todas as acusações que a UNITA coloca aí são válidas e são verdadeiras. Não tem nada, a UNITA não inventou nada ali. Não inventou. Em 2010 aprovaram, o MPLA reescreveu a Constituição, uma Constituição atípica, para seu bel prazer, para se beneficiar, mas ao mesmo tempo, há aqui um porém. Há alguns artigos que eles aprovaram, quando aprovaram a Constituição, que de uma maneira ou de outra, se bem interpretado e por pessoas que de facto entendam, o MPLA se prejudica. O artigo 129, esse passo da UNITA, é legitimado, a Constituição lhe dá respaldo. O artigo 129, nas suas alíneas A, B e C, deixam lá claro. E a UNITA usou o artigo 129 para dar a entrada do pedido de destituição. E está certo, porque é verdade. O grande problema é que se o João Lourenço for destituído, quem vai entrar para a presidência continua a ser o MPLA, porque quem vai ter que ficar o presidente é a vice-presidente, que eu não sei o nome dela, porque não vejo o que ela faz, porque ela é tão inexistente quanto era o Bornico de Sousa. Eu não sei quem é o nome da vice-presidente, sinceramente falando, esqueci. Entende? Esse é o porém, porque a Constituição assim prevê. Mas sim, tem todos os elementos para uma destituição, um impeachment desse homem.
o grande problema também é que as nossas instituições públicas são partidarizadas. Numa democracia, o João Lourenço muitas vezes enche a boca para dizer que a Angola é uma democracia, né? Perdão, é um Estado democrático e de direito. É o que ele diz. Mas na prática a gente sabe que não. Angola não é uma democracia, Angola é uma autocracia. E essa desculpa de Estado de Direito, esse argumento de Estado Democrático de Direito, é característica de autocratas. O João Lourenço é um autocrata. Angola não é uma democracia, Angola é uma autocracia. Por que eu digo que Angola é uma autocracia? Porque a autocracia é um regime ditador, é um regime autocrata, onde a vontade de quem governa é que impera. E não são as leis, e não é o respeito à Constituição que é respeitado, não é a vontade do povo que é respeitada, porque se a vontade do povo fosse respeitada, o João Lourenço não era presidente, porque nós sabemos que quem ganhou as eleições foi a UNITA, foi o Odaberto Costa Júnior. Mas como vivemos num país cujo regime político é autocrata, vimos esse tipo de situações. Se vivêssemos numa democracia de facto, o Tribunal Constitucional iria acolher a queixa da UNITA, iria acolher o pedido de destituição, abrir uma investigação, ir investigar os factos, e não precisamos de muito. Não precisamos de muito porque está tudo ali, as provas necessárias para a destituição do João Lourenço está no longo do país. O João Lourenço monopolizou completamente o sistema econômico de Angola, gerando fome, desemprego. Não há nenhum tipo de qualidade de vida, não temos hospitais, não temos educação, não temos saneamento básico, não há emprego, não há educação, não há nada. Então não precisa desenhar muito, porque se formos buscar, as provas estão no próprio país, a condição do próprio país. E em qualquer democracia séria, em qualquer país que as liberdades são respeitadas, o João Lourenço é destituído, sim. Mas como vivemos em Angola e as instituições são partidarizadas, infelizmente isso não vai acontecer. Depois vem um Palerma, um tal de não sei o que, esqueci o nome dele, depois vou ver aqui porque eu esqueci-me, mas vou colocar o texto dele. Foi elaborar um textaço a falar da UNITA, porque a UNITA é isso, a UNITA é aquilo. Perdi 10 minutos do meu tempo a ir ler aquela papagaiada. Naturalmente, ele é o retrato de um MPLA que tem um medo grande de perder o poder. O MPLA vai e emite um comunicado dizendo que a UNITA, o MPLA é o partido fundador. O MPLA não é assim. Senhores do MPLA, vocês não são fundadores da nação. A nação foi fundada pela história. E não é a história que vocês contam. É a história verdadeira que nós hoje conhecemos. Vocês não são donos. Esse vosso pensamento de que o MPLA é que fundou o país, o MPLA é que fundou a nação, é isso que trouxe a Angola ao descalabro que nós vimos hoje. Vocês não fundaram a nação. A nação foi fundada ao longo da história. A história de verdade, hein? Porque se formos buscar de facto fundadores para a nação, nada passa pelo MPLA. Muito pelo contrário. E essa ideia vossa precisa de mudar. É por causa dessa ideia centralista que vocês têm que o país está como está. O país não é vosso. Angola é dos angolanos. E vocês, senhores do MPLA, emitem um comunicado dizendo que a UNITA está a gerar revolta popular. Meus caros senhores do MPLA, vocês só têm uma coisa: muita ganância e muita ambição. A vossa capacidade de raciocínio é só para roubos. Porque inteligência é o que vos falta. Para mim, vocês todos, o vosso cérebro do tamanho de um grão de mostarda é muito. Tem que ter uma semente mais pequena que o grão de mostarda. Esse é o tamanho do vosso cérebro, se é que há. Porque às vezes eu acho que nem cérebro vocês têm. É um espaço oco que existe ali no vosso crânio. O grande opositor do MPLA, senhores do MPLA, não é a UNITA, é o povo. Quem vos opõe hoje e sempre é o povo. Vocês tentaram durante muitos anos, quando não havia internet, manipular a informação. E o povo comprava aquilo que vocês diziam. Hoje não. Hoje nós temos acesso à internet. E hoje nós sabemos a verdadeira história de Angola.
Hoje nós sabemos o que é, o que aconteceu de facto, e não é o que vocês contaram. O vosso grande opositor não é a UNITA. A UNITA não precisa de mexer um dedo, a UNITA não precisa de incitar ninguém, a UNITA não precisa de fazer nada. Quem está revoltado é o povo. Sabe por quê? Porque não é a UNITA que está sentindo na pele, é o povo. Quem tem fome, quem não tem transporte, quem não tem acesso à saúde em condições, quem não tem acesso à educação em condições, quem não tem acesso ao saneamento básico, à segurança, coisas que são básicas para um governo proporcionar ao seu povo, hein? É o próprio povo, não é a UNITA. O vosso opositor não é a UNITA. O povo tem consciência. Vocês têm o hábito de comprar tudo e mais alguma coisa, mas nem todo mundo está à venda. Nem todo mundo é comprável. Nem todas as coisas o dinheiro compra. E dignidade é uma coisa que o dinheiro não compra, e vocês tiraram isso do povo. Vocês tiraram a última réstia de dignidade que havia no povo. Vocês, senhores do MPLA, tiraram. A vossa luta não é contra a UNITA, é o povo que não suporta mais o MPLA. A UNITA está simplesmente a usar dos meios legais que lhe cabem para fazer alguma coisa pelo povo. Não pensem vocês que esse vosso movimento de reajuste do valor de cessação de mandato dos deputados vai fazer com que o povo tire a credibilidade da UNITA. Não vai. Quem governa esse país, vocês precisam entender isso. Não é a UNITA que governou esse país durante todos esses anos, são vocês. Quem levou Angola à falência são vocês do MPLA. Vocês que foram fazer N empréstimos para não sei aonde, que hoje o povo é obrigado a pagar um dinheiro que nunca viu. Cada angolano deve $1.500 de uma dívida que ele não sabe se fez como, nem com o que é. Vocês têm 100 bilhões, são 47 anos de MPLA, e o MPLA endividou Angola em 100 bilhões de dólares. Fizeram o que com esses 100 bilhões de dólares? Porque não reconstruíram um país. O país é uma desgraça. A gente vê o que o povo vive. E, no entanto, o povo tem uma dívida. Então não é o UNITA o vosso problema, senhores do MPLA. É o povo que não vos quer mais. É o povo que está farto de vocês. Se vivêssemos numa democracia, o João Lourenço seria destituído. Mas infelizmente nós vivemos numa autocracia. E enquanto for assim, naturalmente, esse pedido vai entrar, o Tribunal Constitucional vai acolher e eventualmente, sem investigar, sem fazer nada, vai dar um deferimento e se calhar até nem vai aceitar o recurso. É verdade, é isso. Por quê? Porque os juízes do Tribunal Constitucional são um bando de corruptos, são um bando de pessoas que são compradas pelo MPLA, sim, porque o MPLA dá um subsídio de 700 mil kwanzas para cada juiz, naturalmente que eles não vão fazer nada. A única juíza que teve coragem de dar um não e dizer eu não assino isso porque não está certo é a juíza Neto. Mas os outros juízes do Tribunal Constitucional são uma vergonha para a torga que eles usam. Então esse pedido até vai ser acolhido. Mas vai-se fazer alguma coisa? Não. E politicamente, juridicamente, pode até não ter muito efeito porque as instituições são partidarizadas. Mas politicamente tem. E chama a atenção de quem tem que ser chamado. Vai criar uma pressão dentro do próprio partido, dentro da própria política, cria uma pressão por cima do próprio João Lourenço e vai fazer com que alguma coisa seja feita. Nós vimos isso, Angola não é o primeiro país da África a fazer isso. Nós vimos no Senegal, vimos acho que no Ghana, vimos na África do Sul, Jacob Zuma, vimos tantos outros. Isso não é nenhuma novidade, é feito. Pode não ter um efeito devastador juridicamente falando, mas politicamente falando, e esse é o grande medo do MPLA, sim, tem um efeito devastador. É só preciso analisar e ponderar e ver todos os pontos. Eu vou deixar aqui o texto desse palhaço que andou a falar à toa, que eu até fiquei pau da vida de perder meu tempo a ler o que ele escreveu. Tá? Senhores do MPLA, o vosso grande problema não é a UNITA. É o povo. E o dia que vocês entenderem isso, vocês vão sair do poder a correr. Fiquem bem. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,